Dia. Meu nome é Manuel Messias Ferreira Júnior, sou professor do Departamento de Física da UFMA e hoje eu vou fazer uma videoaula sobre alguns aspectos da teoria de Maxwell, principalmente no que concerne a sua formulação tensorial e também a sua formulação lagrangiana, que concede a essa teoria o status de uma teoria clássica de campos, né? Obviamente, a teoria de Maxwell, a teoria do campo eletromagnético, ela também é uma teoria quântica de campos, né? Ela pode ser quantizada, pode sofrer quantização canônica, mas nós não abordaremos nenhum aspecto de teoria quântica de campos, abordaremos os aspectos principais de uma teoria clássica de campos que é formulada dentro de um contexto tensorial ou dentro de um arcabouço tensorial e lagrangiano. Então, eu vou iniciar uma apresentação de slides que vai nos facilitar nessa apresentação do campo eletromagnético como uma teoria clássica de campos. Então, aqui são alguns aspectos, são alguns dos aspectos principais do que serão abordados hoje, né? O campo de Maxwell, equações de Maxwell e graus de liberdade, formulação tensorial para o campo de Maxwell, formulação lagrangiana, né? Uma formulação tensorial para a simetria de Gauge, que é uma simetria importantíssima, magnético. A gente vai ver que também a equação da continuidade, que estabelece a conservação de carga, ela também pode ser formulada, né, dentro de uma roupagem tensorial. No final, a gente apresenta um exemplo resolvido que tem a ver com a eletrodinâmica de Proca, com fótons massivos, né? Então, o campo de Maxwell, a gente pode dizer que o campo de Maxwell é uma estrutura matemática, né, de spin 1, que é representada por um quadro vetor AMI, né, ou seja, um tensor de rank 1. Né? Isso que é considerado uma teoria de spin. A teoria de Maxwell ela tem 2 graus de liberdade físicos, né, que são os graus de liberdade transversais, e ela pode ser estudada como, né, uma teoria que pode ser colocada numa forma, numa roupagem tensorial, e também sob uma perspectiva de densidade lagrangiana. Né? Então, nesse sentido, a teoria de Maxwell ela é vista como um arquétipo de teoria clássica de campos, porque ela é colocada de uma forma de invariantes de Lorentz, né? Ela é descrita através de uma lagrangiana que contém invariantes de Lorentz, toda numa forma, inteiramente numa forma tensorial. As equações de Maxwell são conhecidas, né? Aqui estão as equações de Maxwell no sistema SI, sistema internacional. Tá? Essas equações elas podem ser lidas no vácuo ou no meio material. Aqui nós estamos no meio material, onde aparece o vetor de deslocamento, né? O campo magnético H, que satisfaz essas relações constitutivas. O campo elétrico E e o campo B. Tá? Aqui nós temos essa equação 1, ela pode ser lida na forma do campo elétrico, e aparece a permissividade elétrica do vácuo aqui. Tá? E esse mizinho aqui é a permissividade elétrica do meio, né? E o mizinho é a permissividade magnética do meio que eu estou tratando. Essas aqui também são relações conhecidas, né? Aqui, né? A suscetibilidade elétrica, esse Q aqui é a suscetibilidade elétrica do meio, e o QM, a suscetibilidade magnética do meio. Então, isso aqui é o padrão que se vê no curso de eletromagnetismo, né? Pode partir das equações de Maxwell, aplica, por exemplo, o rotacional sobre Faraday, e aí depois a gente usa a lei de Ampère e vai fazendo manipulações, identidades vetoriais, e a gente vai obter uma equação de onda para o campo elétrico. Né? Essa daqui é a parte diferencial, né, que tem um Laplaciano e uma derivada segunda no tempo. Isso aqui é a parte não homogênea, que contém as fontes da equação de onda. A mesma coisa a gente pode fazer para o campo magnético. Tá? Faz as manipulações diferenciais, joga uma equação dentro da outra e obtém uma equação diferencial, né? Uma
o campo H, que tem a estrutura de uma equação de onda, que ela tem derivada espacial, derivada espacial e derivada temporal. E veja que as derivadas são de mesma ordem, né? Derivada de segunda ordem no espaço, derivada de segunda ordem no tempo, o que configura que essa é uma teoria relativística, né? Muito bem. Eu posso também particularizar essas equações que eu escrevi antes no vácuo, né? E aí aquela permissividade elétrica que aparece, ela é substituída pela permissividade do vácuo. A mesma coisa para permeabilidade magnética. A gente refaz o mesmo processo, que é um processo conhecido nos cursos de elétron, e a gente vai obter as equações de ondas por campo elétrico, né? E por campo magnético. E na ausência de fonte, essas equações, elas são lidas simplesmente dessa forma aqui, né? Onde do lado direito, onde aparecia as contribuições das fontes, agora aparece zero. Claro, eu estou fazendo na ausência de fontes. Então, coerente. Bom, quem faz o curso de Física 3, né, na graduação, sabe que lá no curso de Física 3 existe um potencial escalar, a gente chama de φ, e um potencial vetor. Tá? E que o campo magnético ele pode ser lido ou pode ser dado em função desse potencial vetor, tá? Como sendo rotacional desse vetor, desse potencial vetor. Muito bem? Então, se a gente vai lá dentro da lei de Faraday e substitui, né, que B é hot de A, eu vou ter que hot de E vai ser, né, a derivada temporal do hot de A, que era a derivada temporal de B. Né? Como a derivada temporal passa sobre as derivadas espaciais, fica desse jeitinho aqui, eu posso pôr o rotacional para fora, pegando nessa estrutura inteira, e isso é igual a zero. Ora, a gente sabe que, né, que um campo que tem um rotacional, quer dizer, que a estrutura que tem rotacional nulo é um gradiente, né? Hot de gradiente é zero. Então, isso que está aqui, a gente pode dizer que é o gradiente de φ, ou menos o gradiente de φ. Então, a partir daí eu expresso o campo elétrico como sendo menos gradiente de φ, menos dAdt. Lembra que foi feito um argumento parecido aqui na equação 45, né? Porque a gente sabe que o divergente de B é zero. Isso é uma equação de Maxwell que estabelece a ausência de monopólios. Então, né, o divergente de qualquer rotacional é nulo, né? Então, eu posso escrever o campo B como sendo um rotacional de A. Então, esta é a origem dessa equação 45, que tá perfeitamente conciliada com as equações de Maxwell. Bom, se a gente usa essas relações entre os campos e os potenciais, né, dentro das equações de Maxwell, a gente vai obter equações de ondas, equações de onda para os potenciais A, potencial vetor e potencial φ. Tá? Essas equações aqui elas estão escritas na sua completude, do jeitinho que elas saem da manipulação algébrica. Tá? Não foi jogado nenhum termo fora aqui. Tá? A gente só joga alguma coisa fora no momento que a gente consegue, no momento que a gente começa a especificar uma condição de calibre, que é o que eu vou falar no próximo slide. Bom, o que são condições de calibre? O campo de Maxwell, ele ostenta uma simetria, que é a famosa simetria de gauge, ou simetria de calibre, né? Que é uma transformação, que é uma simetria de invariância dos campos, E e B, quando os potenciais são transformados. Quer dizer, os potenciais mudam, mas os campos ficam invariantes. Então, eu tenho uma liberdade de potenciais que eu posso escolher, que são associados com os mesmos campos E e B. Então, né, a gente sabe que a realidade do campo eletromagnético ela é ditada pelo campo elétrico e magnético. São esses campos que entram nas equações de movimento, são esses campos que são medidos fisicamente em nível clássico. Né? Então, em nível clássico, os potenciais A e B, os potenciais A e φ, os potenciais A e φ, eles não têm realidade física. O que tem realidade física são os campos E e B. Então, quando eu faço uma transformação nos potenciais, ó, eu saio de A e vou para uma linha.
que é A mais um gradiente de lambda. Esse lambda é uma função escalar. Eu vejo que o meu campo, né? Eu substituo isso dentro da definição do B. B é hot de A. Eu vejo que o meu campo B, certo? Vai ficar invariante, porque hot de um gradiente é zero. Tá? E, da mesma forma, eu posso definir uma transformação sobre o campo φ, né, que vai sobre o potencial φ, que vai no potencial filinho, que é desse jeito aqui, que me mantém o campo elétrico invariante, né, que na hora que eu substituo na definição do campo elétrico, me deixa esse campo elétrico invariante. Então, eu tenho uma transformação que muda os potenciais, mas não muda os campos. Então, isso é uma liberdade de calibre. Por quê? Porque eu tenho várias famílias de potenciais que satisfazem a mesma física, ou a mesma realidade do campo eletromagnético. Tá? No fundo, isso está associado com a existência de vários graus de liberdade que são desnecessários para representar os graus de liberdade físicos do campo eletromagnético. Ora, a gente sabe que a realidade do campo eletromagnético está guardada no campo elétrico e no campo magnético. O campo elétrico tem 3 componentes, o campo magnético também tem 3 componentes. 3 mais 3 são 6, certo? Dessas 6 componentes, certo? Eu posso dizer que 2 são independentes. Por quê? Porque as equações de Maxwell, elas estabelecem 4 vínculos sobre essas componentes. Cada equação de Maxwell é um vínculo, certo? Então, cada equação de Maxwell, ela diminui o número de graus de liberdade em uma unidade. Então, eu tenho 2 graus de liberdade físicos. Quando eu olho para o potencial, eu tenho que fazer uma análise semelhante em termos do potencial, certo? O potencial, ele tem 4 componentes. Tem um potencial, eu posso pensar num quadro potencial. Se eu penso nos 2 potenciais juntos, né, eu vou ter o potencial escalar e o vetor. Então, são 4 componentes. Mas eu só tenho 2 graus de liberdade físicos. Significa que eu tenho 2 componentes de potencial que são sobressalentes. Então, eu preciso, de alguma maneira, excluir essas componentes sobressalentes da minha teoria. Então, é para isso que existem as condições de calibre, né? A gente vai fixar uma condição ou um vínculo, né, entre as componentes do potencial, de maneira a eliminar uma componente sobressalente. Então, a condição de calibre é para diminuir a liberdade, né, de gauge, ou seja, dentro dessa liberdade de gauge, eu tenho vários potenciais satisfazendo ou me proporcionando os mesmos campos A e B, que são os campos físicos, certo? Então, eu tenho componentes sobressalentes que não alteram a física do meu sistema eletromagnético. Então, de alguma maneira, eu preciso fixar condições de vínculo que eliminem essas condições sobressalentes. Uma delas é o calibre de Lorentz, que é essa condição divergente de A mais 1 sobre C2, derivada temporal de φ igual a zero, né, que é uma condição covariante, porque ela pode ser escrita de uma forma tensorial. Ela não muda em nenhum referencial de coordenadas que eu escolho. Tá? Se eu uso essas condições, aquelas equações de ondas preliminares que eu escrevi, elas adquirem uma forma totalmente, né, digamos assim, padronizada. Eu tenho o mesmo operador diferencial atuando sobre A e φ, e aqui é a parte não homogênea. Então, corrente me gera potencial, densidade de carga me gera potencial, né, escalar. Corrente gera potencial vetor. Então, essa condição de calibre, ela pode ser compartilhada por várias famílias de potenciais diferentes, né, a linha e filinha, desde que essa condição aqui seja satisfeita, a condição 75. E é isso que a gente mostra aqui entre as equações 71 e 75. A gente estabelece uma maneira, ou uma condição, de que a condição de calibre de Lorentz seja, né, viabilizada ou compartilhada por várias famílias de potenciais filinha e a linha distintos. Então, o calibre de Lorentz, ou a condição de Lorentz, ela tem várias vantagens, né? Uma das vantagens é que ela preserva a covariância das equações de onda, né? E ela pode ser escrita de uma forma covariante, tensorial, como a gente vai ver mais na frente. Tá? A mi, ddmi igual a zero. Isso aqui seria um quadripotencial, que é uma estrutura, que é um vetor no espaço de Minkowski, que é um quadrivetor no espaço de Minkowski, que a gente vai definir daqui a pouco, tá?
Então, as equações de ondas, elas tornam similares aqui, né, na forma matemática. E todas essas famílias de potenciais, elas podem ser conectadas por uma condição matemática conhecida. A desvantagem de trabalhar no calibre de Lorentz, né, é que a gente não consegue fixar os graus de liberdade físicos da teoria, porque a gente fixa só uma condição e ainda sobram 3 componentes dos potenciais, do potencial, né? Então, teria que fixar mais uma condição para que a gente restringisse as componentes físicas da teoria. Uma outra maneira de fixar calibre é trabalhando com a condição de Coulomb, né, que também é muito conhecido nos livros de Física 3, de Física 3 nem tanto, né, mas é no Física 4 e no curso de eletromagnetismo. E essa condição é conhecida como calibre como calibre de radiação ou calibre transverso, tá? Pelo fato de que, como nós veremos, essa condição, ela fixa exatamente as condições, os graus de liberdade físicos da nossa teoria, tá? Então, se a gente aplica essa condição de Coulomb sobre a equação de onda, a gente obtém uma equação de onda do potencial vetor, que é a equação 77, e a equação 78 para o potencial escalar. Então, essa equação 78 é conhecida, é a equação de Poisson, né, para o potencial escalar. Então, se a gente impõe que divergente de A é zero, né, e a gente vai trabalha dentro de uma expansão de Fourier, onde as excitações do campo eletromagnético, né, são ondas planas, ou onde eu escrevo meus potenciais em termos de ondas planas, essa condição ela vai levar a K escalar A igual a zero, quer dizer, esses dois vetores eles têm que ser ortogonais. Então, K é o vetor de propagação da onda, né? É o vetor de onda, que estabelece a direção de propagação. E A, né, é o vetor potencial, que contém os graus de liberdade. Então, vejam que os graus de liberdade que cabem aqui nessa condição são os graus transversos, né? Porque os graus longitudinais, eles não satisfazem essa condição. Eles não satisfazem. Se eu botar A longitudinal aqui, esse produto escalar não vai dar zero, porque o A longitudinal está na direção de K. São paralelos, né? O A longitudinal e K são paralelos. Então, obviamente, o A que satisfaz essa condição aqui é o A transverso. E eu sempre posso decompor um vetor na direção transversal e longitudinal um determinado vetor. E é isso que está sendo feito aqui na equação 80. Eu decomponho o vetor potencial em uma componente transversal e uma componente longitudinal ao vetor K, certo? E a gente pode ver que essas relações aqui são verdadeiras, tá? Então, né, a gente pode verificar que isso é verdadeiro. Muito bem. Então, vamos dando sequência. Bom, agora eu vou introduzir para vocês a questão da população tensorial do campo de Maxwell. Então, como eu já falei para vocês, o campo de Maxwell ele admite uma formulação tensorial, né? Ele pode ser escrito em função de tensores, descrito em termos de tensores, e para fazer isso eu preciso definir um quadro potencial, né? Que é a própria estrutura que representa o campo eletromagnético. E quem é esse quadro potencial? Olha, ele vai ter uma componente zero, que vai ser o potencial escalar que a gente estava falando há pouco, e uma parte vetorial que vai ser o próprio potencial vetor. Então, isso aqui é a forma contravariante desse quadro potencial. Isso aqui é a forma covariante. Então, quando eu passo da forma contravariante para a forma covariante, eu ganho um sinal menos na parte espacial,
porque eu estou trabalhando com tensor métrico mais, menos, menos. Então, quem conhece um pouco de espaço de Minkowski, né, sabe que existe o tensor métrico, que é uma estrutura que permite que a gente, né, defina distâncias no espaço de Minkowski, que esse aqui é o tensor métrico do espaço de Minkowski. Então, quem já fez um curso de geometria riemanniana sabe que o tensor métrico é a estrutura, né, tensorial que permite definir o elemento de distância no espaço curvo, no espaço arbitrário, né, no espaço métrico, no espaço onde a gente possa medir distância. Tá? Então, no caso do espaço de Minkowski, que é um espaço sem curvatura, tá? Mas ele não é um espaço euclidiano, por isso que tem essa divergência aqui, né? Tem essa discrepância de sinal entre a componente zero e as componentes espaciais. Então, eu também poderia trabalhar com a forma menos, mais, mas o mais usual, né, as pessoas trabalham de maneira mais usual com essa convenção, mais, menos, menos. Então, só tem elementos na diagonal principal, o G00 é esse aqui, é 1, e os elementos espaciais são menos 1, então eu posso dizer que as componentes espaciais são menos o delta de Kroneck. O tensor métrico é muito importante, porque ele permite, né, além de medir distâncias, ele permite descer índices, né, fazer abaixamento de índice de quadrivetores ou subir índices de quadrivetores. Então, é o que está sendo visto aqui e aqui na equação 88. Aqui o índice está sendo baixado e aqui o índice está sendo levantado. Quer dizer, eu estou passando de um quadrivetor contravariante com covariante. E aqui de um covariante com contravariante. Muito bem. Então, aqui eu estou mostrando um pouco do que acontece quando eu parto, né, de um tensor contravariante e escrevo a forma covariante dele. Então, a componente B0 não muda, porque o G00 é 1, né, mas a componente espacial troca de sinal. Então, esse BI covariante ele é menos o BI contravariante. Então, isso pode ser conferido aqui embaixo. Então, por exemplo, B-alfa é G-alfa lambda, B-alfa, né, contravariante. Então, eu faço a soma de Einstein nos índices repetidos, que é o lambda. Então, o lambda vai assumir valores 0, 1, 2, 3, que na notação compacta é isso aqui, ó. 0, 0 e I. Esse I aqui assume os 3 valores permitidos para as dimensões espaciais. Ora, né, se alfa for 0, né, eu só vou ter a contribuição 0, 0, porque eu não tenho nenhuma contribuição 0i mista nesse tensor. Então, o G00 é 1, então B0 é igual a B0 em cima. Às vezes eu boto esse parênteses aqui em cima para dizer que isso aqui não é expoente, é componente. Tá? Bom, e no caso espacial, quando o alfa for I, né, e o I pode ser 1, 2 ou 3, eu vou ter G e J, BJ em cima. Bom, o G e J é menos a delta de Kroneck. A gente sabe como é que a delta de Kroneck atua. Ela atua transformando o J em I, né, sem mexer na posição do índice. Então, BI é menos BI, BI embaixo é menos BI em cima. Então, é isso que está em cima aqui. Aqui eu mostro a operação reversa, como é que eu passo de um covariante para um contravariante. Acontece a mesma coisa, a componente temporal ela é preservada, a componente 0, a componente espacial reverte de sinal. Muito bem. Então, agora eu preciso apresentar a definição do tensor do campo eletromagnético, que é a estrutura em termos da qual os campos eletromagnéticos assumem uma formulação tensorial. Eles, né, são apresentados dentro de uma formulação tensorial. Então, esse aqui é o F-mini, né? Vejam que eu só posso definir o F-mini se eu conheço o quadrivetor A. Por isso que eu defini antes o A. Então, são duas derivadas em cima do A, numa forma antissimetrizada. Então, se eu troco Mi por Ni, eu troco de sinal. É o que está escrito aqui na equação 100. Tá? Por inspeção, vocês verificam que é verdadeiro. Se eu troco Mi por Ni, né, quer dizer, o F-mini é menos F-mini. Eu troco de sinal. A estrutura troca de sinal. E aqui eu posso, né, passar da estrutura covariante, do F covariante, para o F contravariante. Para isso eu uso 2 tensores métricos, um contraído com cada índice covariante do tensor F-mini original.
certo? Então, eu posso substituir a definição 95 do FMNI dentro dessa expressão aqui de levantamento de índice, e aí eu aplico o levantamento de índice sobre cada um dos índices dessa estrutura aqui, né? Quer dizer, ó, o alfa, a derivada em alfa contra a variante, é G alfa mi, a derivada em mi com a variante. E a mesma coisa para o A. O A beta é G ni, G beta ni, a ni com a variante. Então, aplica essas relações aqui, essas operações, em cima da equação 97, vocês vão obter que o F alfa beta é a derivada de A beta menos a derivada de beta alfa. Tudo com índice em cima. Muito bem, agora chegou a hora de a gente relacionar as componentes do tensor FMNI, né, com os nossos campos. Ora, lá no curso de Física 3, né, Física 4, Eletromagnetismo, na graduação, a gente aprende que B é hot de A e E é menos gradiente de φ menos derivada temporal do A, como a gente fez hoje aqui. Então, eu preciso escrever isso numa notação indicial, né, que é um nome que se dá com uma notação tensorial genérica. Então, quem nunca viu essas coisas precisa ver, né, precisa estudar um pouco. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é um elemento de outro mundo, mas requer uma introdução. Então, por exemplo, pega um livro conhecido, o livro do Marion de mecânica, por exemplo, né? Que é bastante conhecido aqui no Brasil. Ele tem um capítulo introdutório onde ele aprende a mexer, ele aprende a mexer com essa notação inicial, ele aprende a mexer com, né, esse símbolo de Levi-Tivita aqui, que é totalmente antissimétrico, certo? E a diferença agora do que a gente está fazendo aqui em relação ao que o Marion faz é que a gente não está no espaço euclidiano, né? O Marion ele está no R3 euclidiano. Então, lá no Marion, índice em cima não tem diferença para índice embaixo. Aqui tem, né? Porque a gente está no espaço de Minkowski, e o espaço de Minkowski ele não é um espaço euclidiano, ele é um espaço pseudo-euclidiano, justamente por conta desse sinal, essa distinção de sinal aqui entre a componente zero e as componentes espaciais. Então, isso implica, né, quando eu passo da forma contravariante para covariante, um ganho de sinal aqui na parte espacial. Então, isso é que é a diferença entre o que a gente está fazendo e o que está lá no Marion. Mas a maneira como aprende a manipular com esses índices lá no Marion é a mesma maneira que vocês precisam saber para acompanhar esses desenvolvimentos que estão aqui nas nossas equações 103, 104 até 109. Tá? Então, por exemplo, o B é o hot de A. Como é que eu escrevo isso na forma tensorial? Eu posso escrever com os índices todos embaixo ou, né, com o índice em cima. Tá? E vejam que aqui, ó, eu subi esse índice e eu subi o A. Então, eu ganho menos de cada lado e então eu não preciso pôr esse menos aqui. Se eu tivesse subido só o índice do A, eu teria que colocar um sinal menos aqui, né? E o E é menos, né? Então, eu vou pegar a componente I dessa expressão aqui, ó. Então, I é menos DD de φ, menos derivada temporal de AI, certo? E esse BK aqui, ó, é a componente K dessa expressão aqui, 102, o campo magnético. Isso aqui é o rotacional, é a componente K do rotacional de A. Então, agora, eu substituo as componentes do meu potencial, isso aqui no sistema SI, tá? Se eu estiver trabalhando no sistema CGS, não tem esse C aqui, por exemplo. Então, tem que ter atenção no sistema de unidades. O pessoal que faz teoria de campos, eles resolvem isso de uma maneira simples. Eles fazem C igual a 1, entendeu? E a gente se acostuma a vida inteira a trabalhar com, quer dizer, a vida inteira não, porque na graduação C não é 1, né? Quando a gente não trabalha ainda com os livros de teoria de campos, mas nos livros de teoria de campos é muito comum ter C igual a 1. Depois, quando a gente quer botar esse C de volta, a gente tem que ter cuidado para não, né, para ver onde é que ele aparece. Então, aparece aqui dentro do quadro potencial, ó. Por exemplo, se eu estou no sistema SI, tá? Então, eu uso essas componentes, aí eu descubro, por exemplo, que o meu tensor, que a minha componente F0i, ó, ela vai ser, né, eu aplico a definição e eu vejo que vai aparecer o campo elétrico aqui, se eu uso essa relação 104, né? Então, isso aqui é o campo elétrico, né? E se eu troco a ordem dos índices, eu ganho sinal menos, se eu subo um índice, né,
eu também vou ganhar o sinal menos. E eu posso fazer a mesma coisa para o FJ, que são as partes espaciais do tensor. Tá? E, por exemplo, se eu faço uma contração do FJ com Levi-Civita KIJ, aí eu vou fazer nessa conta aqui, ó, passo a passo, tá? Vou fazer a contração com cada um desses termos, e aí eu vou usar a antissimetria do Levi-Civita, vou fazer uma troca em cima de índices mudos, e aí eu consigo obter a equação 112. Eu relaciono ao campo magnético com, né, uma componente FJ do tensor. Posso inverter essa relação. O que significa inverter? Seria escrever o F em função do B. Aí, para isso, eu faço outra contração, né, dessa expressão 112 com um Levi-Civita em KMN. E aí, de novo, eu fico com esses dois Levi-Civitas aqui, essa contração dos Levi-Civitas dessas deltas de Kronecker, que também está feito lá no Marion, né? Aí vocês podem acompanhar as contas, vocês vão chegar na relação 115, tá? Em que o FMN é FMN-KBK ou menos FMN-KBK. Quando eu subir o índice, eu ganho sinal menos, tá bom? Ó, isso aqui é o tensor FMN covariante, isso aqui é o contravariante, com os índices em cima. Então, vejam que as componentes zero, elas têm a ver com as componentes do campo elétrico, e as componentes espaciais com as componentes do campo magnético. Tá? Isso é verdade tanto para o copo quanto para o contra. Quando eu passo do copo para o contra, eu só troco as componentes F0i, ó. Olha só aqui em cima. Entendeu? Ó, F0 é menos F0 embaixo. E o FJ em cima é igual ao FJ em cima, embaixo, desculpa. Né? Quando eu subo dois índices, eu ganho menos 1 ao quadrado, que é 1. Não ganho nada. Então, feito isso, nós estamos prontos para estudar a formulação lagrangiana do campo de Maxwell. Tudo bem? Então, a gente já tem o tensor FMN na mão, né? Então, a gente sabe que uma lagrangiana, lá no curso de mecânica analítica, a lagrangiana é composta por termos escalares, né? Tá? Então, quando a gente vai fazer uma lagrangiana para campos, né? Isso aí, por exemplo, eu nunca estudei uma formulação lagrangiana para campos. Então, o campo é um sistema contínuo, né? Então, a lagrangiana de um campo ela vai ser uma integral no espaço sobre a densidade lagrangiana. Certo? Isso, por exemplo, está feito no último capítulo do Goldstein, que é um livro conhecido de mecânica analítica. Está feito também lá no final do livro do Nivaldo Lemos. Certo? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Por quê? Porque o campo de Maxwell, ele é um campo que está ocupando todo o espaço. Então, eu preciso fazer uma densidade lagrangiana, uma formulação lagrangiana que seja em cima de densidade lagrangiana escrita para campos. Então, essa estrutura só pode conter escalares, só que agora tem que ser escalares de Lorentz, né, porque é uma teoria relativística. Então, na lagrangiana só pode entrar invariantes de Lorentz. Então, são estruturas como essa daqui, ó, o F-mini contraído com F-mini, o A contraído com o AMI contraído com a J, né, que seria a fonte do campo, tá? Então, esse aqui é o termo cinético, esse aqui é o termo de fonte. Eu faço soma de Lorentz aqui, ó, no A, no AMI, JMI, ó, faço soma de Einstein, desculpa. Então, soma sobre todos os valores possíveis e também eu faço a soma de Einstein em cima dessa repetição de índices aqui, ó. Então, aparecem todos esses índices, todos os valores possíveis, ó, tirando os que são nulos, óbvio. Então, esse aqui é o F0i, né, F0i, esse aqui é o F0, F0, esse aqui é o FJ, FJ. Então, está aqui os três setores que contribuem para essa soma, né? Então, isso aqui, como esse tensor é antissimétrico, esse termo aqui é igual a esse, né? Porque está trocado aqui e aqui, menos 1 ao quadrado, é 1. Então, eu posso escrever a lagrangiana 122 na forma 128, que pode ser simplificada ainda para a forma 131, onde eu escrevo em função dos campos, né? Porque F0i, né, vai dar o campo elétrico ao quadrado e FJ vai dar o campo magnético ao quadrado. E aqui está feito como é que eu vejo isso, passo a passo. Então, essa daqui seria a lagrangiana de Maxwell, né, no sistema de unidades SI. Tá?
Bom, aqui se eu estiver trabalhando no sistema CGS, vai mudar, né, a composição da lagrangiana vai ser similar, vai mudar só as constantes que aparecem na frente dos termos. Vai aparecer um 4π a mais aqui, no lugar do μ, e aqui vai aparecer um sobre C. O resto é tudo análogo, tá? Só que se eu estiver trabalhando no sistema CGS aqui, o campo elétrico ele tem 1 sobre C aqui, ó, que não tinha no sistema internacional, que não tem, né? Então a gente precisa a gente define também um quadro potencial adequado para o sistema CGS, e esse aqui é o tensor de Maxwell, né, o tensor do campo eletromagnético para o sistema CGS. Veja que não aparece aquele barra C aqui, ó. Essa daqui é a lagrangiana, o sistema CGS. Tá? A gente dá para tudo que a gente faz nesse, a gente faz no CGS, só muda as constantes. Bom, como é que a gente obtém as equações de movimento para esse campo? Ora, a gente vai, né, partir do pressuposto de que a lagrangiana do campo de Maxwell ela é sujeita ao princípio de Hamilton. E quando é aplicado o princípio de Hamilton a essa lagrangiana, surge uma equação de Euler-Lagrange, tá, para campos. Ó. Então, aqui, isso aqui é o quadro potencial. Tá? Então, eu tenho que mexer com essas derivadas da minha lagrangiana em relação à minha entidade, né, em termos do qual esse campo está definido, que é o quadro potencial. Então, isso aqui são relações importantes, ó, em que eu escrevo o quadro potencial a alfa em relação a um AMI. Isso aqui é uma delta de Kroneck, quadro dimensional, tá? É tanto para a forma contravariante quanto para a forma covariante, tá? E já mostra, né, que se eu derivo a alfa em relação a AMI, os dois contra, dá uma delta, ou os dois cor, dá uma delta, tá? E da mesma forma, se eu estiver subindo o índice ou descendo o índice, vai aparecer o tensor métrico. Então, quando eu derivo um tensor contra em relação ao tensor cor, quer dizer, uma componente contra em relação a uma componente covariante, aparece o tensor métrico, né? Contravariante ou covariante, dependendo de como eu faço isso. Então, essas definições são importantes porque, né, a gente vai usar elas para encontrar as equações de movimento. Vai usá-las, né? Então, por exemplo, se eu parto daquela minha densidade lagrangiana que foi dada e faço a derivação em relação a μ, tá? O único termo que depende de μ é o termo que está acoplado com a corrente, ó, certo? Então, ó, aparece uma derivada de alfa em relação a μ, isso é o tensor métrico, que vai subir o índice do J. O J não é afetado nessa derivada, por isso que ele saiu. Ó. Então, isso aqui dá menos Jμ. Agora, quando eu faço a derivação de L em relação às derivadas do AMI, o termo que contribui é o F alfa beta, F alfa beta, que ele que contém essas derivadas. Então, quando eu faço essa conta com cuidado, eu entendo, né, que o resultado dá 4F Nmi, ó, na ordem das derivadas aqui. Nmi, F Nmi. Então, menos 1/4 vezes 4, menos 1. Tá? Então, se eu substituo esses resultados na equação de Euler-Lagrange, ó, menos J, mais 1 sobre μ0, de onde saiu esse 1 sobre 0? Estava na lagrangiana, né? Na lagrangiana de Maxwell. Sistema SI. Sistema SI tem esse μ0 aqui. Tá? Então, né, eu escrevo que essa derivada de Fmi, eu boto o μ0 para cá, junto com a corrente, e essa daqui é uma equação de movimento, né, que vai me fornecer as equações de Maxwell não homogêneas, ou seja, as equações de Maxwell que dependem de carga e corrente. Os detalhes dessa conta aqui, 155, estão bem aqui embaixo, tá? Então, isso aí vocês podem consultar depois, passo a passo. Termina bem aqui na 162. As equações de Maxwell não homogêneas, elas são dadas pela identidade Bianchi, que veio do tensor dual do campo eletromagnético, que agora não cabe definir aqui para não sobrecarregar o nosso objetivo. Tá? Então, dessas equações homogêneas, surge da identidade Bianchi, vai sair a equação de Faraday, tá? E a lei de Gauss para o campo eletromagnético, aqui escrito na formulação tensorial. Da equação não homogênea, por exemplo, se eu fixo μ igual a 0 nela, na equação 157, se eu fixo μ igual a 0 aqui, eu fixo aqui e aqui, certo? Então está aqui, ó, 0, 0. Isso aqui vai ser o C vezes ρ, que é a componente 0 da quadra corrente, tá?
E aqui vai ser isso aqui é o campo elétrico, né? O ECF0I. Então, DDI de EI, e isso é o divergente de E. Né? Então, aqui vai aparecer o ε0, né? Porque C2 é 1 sobre 0 ε0. Então, está aqui. Essa é a primeira equação de Maxwell, né? No vácuo, né? Muito bem. Se eu faço a mesma coisa, por exemplo, eu faço μ igual a I, o que eu vou obter? Eu vou obter a lei de Ampère. Então, vou fazer a mesma coisa, uma derivada temporal, né? Eu vou ter que fazer a soma de Einstein, os estão repetidos, então aqui é 0, 0, ou JJ. O I está fixo, então ele aparece aqui. Aí eu vou fazendo as identificações, depois que eu abro a soma de Einstein, certo? E vou fazendo as manipulações indiciais ou tensoriais e vou obter a equação de Ampère. Tudo bem? Então, essa daqui é a famosa formulação tensorial das equações de Maxwell. Vejam que se eu pego essa equação aqui, que a gente obteve, que é uma equação de movimento, e substituo a definição do F alfa beta, eu vou ficar com D alfa, isso é o D'Alabertiano, esse nabla aqui. É esse quadrado, né? Esse operador D'Alabertiano. E aqui, olha, eu vou ficar com essa condição aqui, D alfa de A alfa, que é o quadro divergente do campo. A alfa aqui, na verdade, é o gauge de Lorentz, é a condição de Lorentz. Certo? Que quando a gente impõe isso aqui, equivale a estar trabalhando na condição de Lorentz. Então, quando eu faço isso aqui zero, a minha equação de onda para o ar fica exatamente na forma 174, que é uma forma simplificada. Se eu faço a identificação das componentes aqui, né? Escolho beta igual a zero, eu obtenho a equação de movimento para o potencial escalar, que a gente já obteve antes, porque isso aqui é o Laplaciano menos a derivada segunda no tempo. Ou, nessa notação de métrica que a gente está trabalhando, né, é a derivada segunda no tempo menos o Laplaciano. E a gente obtém a mesma coisa para as componentes espaciais. Derivada segunda no tempo menos o Laplaciano é o D'Alabertiano. O potencial, aqui no caso, o potencial vetor. O que mais que eu posso fazer? Olha, eu posso estudar quais são, partindo do pressuposto que eu conheço as equações de onda da minha teoria, eu posso estudar a relação de dispersão. É o que eu faço aqui no item 9. Vejam bem, então eu parto aqui, por exemplo, o que é isso aqui, né? Isso aqui é derivada de E, né? Menos rotacional de A na forma de B na forma tensorial. Então eu aplico aqui, né? Eu parto dessa equação, tiro uma derivada temporal dela, entendeu? Vou eliminar essa derivada de B em termos aqui do campo elétrico, então eu consigo escrever uma relação, né, que só tem só tem o campo elétrico. Eu vou obter, vejo que aqui tem uma contração de índices, né, e eu vou usar novamente aquela, né, essa identidade entre os Levi-Civitas e os deltas de Kroneck. Então eu vou ficar com uma equação de onda que só depende do campo elétrico. Eu identifico isso aqui como sendo o divergente de E, se eu estiver trabalhando na ausência de fontes, eu posso dizer que o divergente de E é zero. Eu fico simplesmente com essa equação aqui, que vale para qualquer componente do campo elétrico, qualquer componente K. Se eu for para trabalhar com uma onda plana, que essa componente K vai ter essa dependência espacial aqui, né? Essa derivada temporal segunda, ela vai me gerar o P0, tá? Está associado com a energia da onda, né? E a derivada espacial vai me gerar o P. Então, eu vou ficar com P0 ao quadrado sobre C2 menos P vetor aplicado em EK. Tudo bem? Vejam que essa onda plana eu consigo escrever aqui, né? Numa forma de uma contração de Lorentz entre o quadro de momento e a quadro de posição. Isso aí para quem já fez um pouco de espaço de Minkowski. Tá bom? Então, por isso que quando eu derivo em relação a μ, aparece o menos IPμ. Bom, então vejam que
essa estrutura que está entre colchetes aqui tem que ser igual a zero. Quando eu faço igual a zero, eu obtenho que a energia da onda é Cp, né, o módulo do momento, do 3 momentos, e essa é a relação de dispersão relativística, a relação da energia relativística de uma partícula de massa nula. Quem já fez o curso de relatividade restrita sabe disso. Então, no fundo, eu obtenho duas relações, né, que seria correspondente a dois modos propagantes. Isso significa, né, que as duas relações são iguais, quer dizer, fora esse menos, mas esse menos tem a ver com o sinal de propagação. Mas ambas têm a mesma velocidade de fase, que é a velocidade da luz. Tá bom? Eu também posso apresentar a simetria de gauge do campo eletromagnético, né, de uma forma tensorial. E aí o meu quadro vetor, tá, o meu quadro vetor, ele vai ser transformado num quadro vetor amilinha, né, menos um quadro divergente de uma função escalar. É fácil ver que isso, né, reproduz as nossas transformações de gauges que foram apresentadas no começo, né, das aulas, tudo bem? No começo dessa aula, e que isso é facilmente demonstrável que mantém a invariância dos campos, ó. Porque, na verdade, na hora que eu substituo isso no campo, né, dentro do tensor F-mini, o tensor F-mini fica invariante, certo? Então, F-mini ali vai ser igual a F-mini. Então, se o tensor é invariante, os campos vão ser invariantes, porque o tensor é constituído pelos campos, tá bom? Então, voltando àquela questão da equação de movimento, a gente usou que essa condição aqui, né, ela é uma condição adotada para obter a equação de onda na forma 208. Essa é a condição de calibre de Lorentz, como a gente já falou antes. Se eu parto da equação de movimento, né, do campo eletromagnético que a gente obteve, e aplico uma derivada em μ sobre ela, isso aqui ficam duas derivadas em μ, que é uma estrutura simétrica, contraída com uma estrutura antissimétrica, que é o campo F'. Isso dá zero. Então, o lado direito tem que ser nulo. Então, isso aqui é uma relação que existe para quadro e corrente, né, que vai me dar, né, a quadro e corrente, ela tem uma componente zero, que é C vezes ρ, e tem uma componente espacial, que é J. Então, na hora que eu faço a soma de Einstein aqui em cima da quadro e corrente, 0, 0, e isso vai me dar exatamente a equação da continuidade. Tá? Quem quiser ver com maiores detalhes que isso aqui dá zero, é só aplicar a definição do F' dentro das derivadas, né, aqui, e aplica as derivadas sobre ela. Muito bem. Então, estamos chegando ao final da nossa aula. A gente apresentou alguns aspectos essenciais da formulação lagrangiana e tensorial do campo eletromagnético. E agora eu posso comentar com vocês algumas aplicações importantes. Por exemplo, eu posso apresentar para vocês a lagrangiana de Proca, de Maxwell-Proca, que tem o termo de Maxwell, mas o termo de Proca, que é um termo de massa para os fótons. Certo? Então, isso também pode ser colocado numa formulação lagrangiana. E como é que eu obtenho as equações de movimento correspondentes dessa teoria? Quem são as equações de Maxwell correspondentes para essa teoria? Bom, a gente pode obter essas informações aplicando o ferramental que foi estudado aqui. Então, vamos partir da equação de Euler-Lagrange, né? Vamos aplicar agora, né, a derivada em AMI agora, vai pegar esses dois termos aqui, ó, porque os dois dependem de A, né? Aí eu faço aquelas derivadas, né, e vou obter que esse primeiro termo é M2 AMI menos JMI. A derivada em relação às derivadas do potencial não mudam, porque essa é a parte cinética, não mudou. Certo? Então, rapidamente, a gente consegue compor a equação de movimento nova, onde vai ter um termo que depende da massa do fóton agora, e a gente faz a soma de Einstein, por exemplo, aqui, ó. Escolhe μ igual a zero, fixa μ igual a zero, e aí eu só posso, né, aqui só vai poder ser I, né, porque o 0, 0, o F00 é 0. Então, isso vai nos fornecer a primeira equação de Maxwell.
divergente de E que vai ter uma contribuição do potencial escalar. Faça a mesma coisa, fixando μ igual a I na equação 221, e vou obter o que seria correspondente para a equação de Ampère. Então, eu vou obter uma contribuição do potencial escalar, ó, que aparece bem aqui, ó, M2AI. Então, isso vai me gerar o M2 vetor A. Tá? As equações não homogêneas não mudam, porque elas vêm da identidade Bianchi, e a identidade Bianchi não é modificada pela Lagrangiana. Então, essa daqui seriam as equações de Marx modificadas pela massa do fóton, certo? Eu posso também encontrar qual é a nova equação de onda para o quadro potencial. Então, aplica a definição do F alfa beta aqui, aplica a derivada sobre ele, e aí vocês vão obter, ó, né? Aplica a condição de Lorentz aqui, e aí vocês vão obter que a equação de onda agora, né, é um D'Alembertiano com um termo de massa, certo? Então, eu posso especificar isso tanto para a componente zero, quanto para a componente espacial. Então, está aqui uma equação para o potencial escalar, outra equação de onda para fótons massivos para o potencial vetor. Chegamos às nossas conclusões, né, onde eu simplesmente reafirmo o que foi feito. Nós apresentamos, discutimos algumas propriedades da teoria de Marx dentro de uma formulação tensorial covariante e também dentro de uma formulação lagrangiana, onde a gente permite expressar o campo de Marx como uma teoria clássica de campos. Essa formulação tensorial ela é também muito usada para discutir as propriedades de conservação e quantidades conservadas, né, discutir as quantidades conservadas do campo eletromagnético. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu mostrar só a equação da continuidade, mas a gente pode fazer isso também para outras quantidades conservadas do campo eletromagnético. Tá? Esse formalismo é um formalismo muito importante, porque ele é a base para tratar a teoria de Marx como uma teoria de campos e é a base para entender qualquer teoria de campos que foi formulada no século XX, inclusive as teorias do modelo padrão. Tá? Então, agradeço a atenção e ficamos por aqui hoje.